Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que nós possamos ser cheios da glória do Senhor, conforme cantamos neste momento. Quantos estavam aqui hoje pela manhã? Por favor, levante a mão. Amém. Eu disse hoje de manhã que ia continuar a mensagem que iniciamos, então aqueles que não estiveram de manhã perderam a primeira parte. Mas, obviamente, entenderão, nós estamos falando sobre as crises. Estamos vivendo um momento de grande crise no nosso país. E hoje pela manhã fizemos um panorama breve desta crise que se instalou. E lemos pela manhã o texto de Lucas, capítulo 4, do verso 17 ao verso 30, no início do ministério de Jesus, em que ele já dá o indício de que havia uma grave crise de ordem religiosa. Então, Jesus começa desde cedo a combater aquele status quo de religiosidade morta que havia entre os judeus, e Jesus já começa logo de cara provocando-os, usando duas ilustrações. Uma delas foi a viúva de Sarepta e a outra foi Naamã, o sírio. Eu penso, irmãos, que o Brasil é um país extraordinário, maravilhoso. O Brasil é um país tropical. O Brasil, geograficamente, não está localizado sobre as linhas divisórias das placas tectônicas, portanto, não é um país suscetível a terremotos, como outros países, a tsunamis. O Brasil possui a maior reserva florestal do mundo e é considerado como pulmão da terra. Possui o maior aquífero do mundo. A maior reserva de água do mundo está no Brasil, debaixo das terras brasileiras. O Brasil é todo entrecortado de rios. O Brasil é rico em minérios, rico em recursos naturais, possui reservas ilimitadas de petróleo. Por isso, tem muita gente de olho no Brasil, por causa daquilo que este país tem. É um país de gente muito boa, às vezes tão boa que chega a ser ingênua. O brasileiro chega a ser ingênuo. O brasileiro é desarmado, claro, a não ser os bandidos. Mas no geral, de alma, o brasileiro é desarmado. Nós recebemos turistas, nos relacionamos bem com eles todos. Os turistas vêm visitar o Brasil e voltam encantados com o nosso povo. E o nosso povo, graças a Deus, tem sido bem aceito na maioria dos países. O Brasil não é um país de guerras, não é um país de conflitos religiosos, não é um país de perseguição. Se comparado a outros países, o Brasil nem racista é, ou se é muito pouco. O Brasil está se desenvolvendo. O Brasil está amadurecendo em sua democracia. E é muito triste ver o que está acontecendo com o nosso povo. Nós lamentamos a pouca opção que temos, ou a pequena expectativa de mudanças nesta política viciada e apodrecida que se instalou entre nós. Política da ganância, política do toma lá, dá cá, política do jeitinho brasileiro, política da fraude, política da sonegação. E nós, brasileiros, o povo, herdou isso também. Não adianta só culpar os políticos. O brasileiro gosta de dar um jeitinho em tudo, é verdade ou não é? Gostamos disso. Um mente aqui, o outro dá uma fraude ali, o outro sonega do lado de lá. O Brasil é o país da fuga do capital para os paraísos fiscais. É muito triste ver o resultado disso tudo, como vimos hoje pela manhã, e perceber, sobretudo, o número tão grande de pessoas desempregadas, de pais de família, que não sabem o que fazer para pagar as suas contas no final do mês, para sustentar os seus filhos. As pessoas têm estado inseguras, assustadas, não há garantia nenhuma do que vai acontecer. Todo mundo aqui sabe disso.
O sistema previdenciário do Brasil é um dos piores do mundo. E está agora mais ameaçado do que nunca. Os especialistas estão alertando o tempo todo. O sistema previdenciário vai explodir. Mais cedo ou mais tarde, vai explodir. E quando isso acontecer, vai se instalar mais uma guerra no Brasil. Milhares e milhares de aposentados vão ficar na mão. À mercê de quem? Quem vai socorrê-los? Além disso tudo, nós brasileiros não estamos imunes a um dos mais graves perigos que tem circulado o mundo. Sabe qual é? O recrutamento de jovens que estão decepcionados com a sua própria terra, com o seu próprio povo, com o seu próprio governo, com a sua própria nação. Rapazes que estão cansados de ver o que está acontecendo ao redor de nós, esse estado crítico de política. E esses jovens estão sendo requisitados, recrutados por grupos radicais terroristas, pela internet. O Estado Islâmico faz isso, e vários outros grupos. E esses grupos vão em cima desses jovens, dizendo a eles que eles terão nas suas mãos, por meio das armas, o poder, a capacidade de fazer justiça com as próprias mãos. Observe bem o que está acontecendo. A guerra hoje é muito diferente do que era na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Hoje, a maneira como eles são recrutados e treinados transcende muito aquele estado anterior. Eles são recrutados com as melhores propostas possíveis, e são enganados. Isso lhes dá uma sensação de poder fazer justiça com as mãos, de estarem preparados e armados até os dentes. Eles são revestidos de uma sensação de poder e de vingança. Isso nos apavora, nos deixa preocupados. Então nós olhamos para o futuro da nação e parece que não há muita expectativa. Eu conheço muitos casais jovens, vários casais jovens, que não querem mais ter filhos, com medo do que vai acontecer nos próximos anos. E além de toda essa pressão social, ainda aparece o Zika vírus, como se não fosse pouco. Ninguém sabe definir bem o que é o Zika, o chikungunya e os demais vírus que estão aparecendo aí. Ninguém sabe definir direito o que é, onde eles nasceram, esses vírus. Numa coincidência da natureza? Ou nos laboratórios? Se foi nos laboratórios, foi por erro de manipulação de genes? Ou foi proposital, para sustentar a indústria farmacológica? Entenda que essas coisas estão na mente dos brasileiros. Qual o resultado disso tudo? Para onde nós vamos? Será que tudo isso escapou da mão de Deus? Eu quero ler hoje, à noite, o texto de 1 Reis. Vamos ler a história dessa mulher. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 8, em que Deus fala com Elias, o profeta, e ordena ir à casa daquela mulher que foi citada por Jesus, de conformidade com o texto que lemos hoje pela manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 8 para frente. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te,
um vaso com um pouco de água para que eu beba. Indo ela trazê-lo, ele a chamou e disse: traze-me também agora um bocado de pão da tua mão. Ela, porém, disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e sua casa, quanto? Muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. A sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para me trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? E Elias disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço, levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, o deitou na cama, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, também até esta viúva com quem tenho me hospedado afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o entregou à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto agora conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Esta é uma das mais incríveis passagens do Antigo Testamento. E nós precisamos olhar para estas passagens em tempos de crise. Jesus alerta para a história desta mulher. Precisamos olhar, porque senão nós corremos o risco de achar que Deus esqueceu-se de nós, que Deus se esqueceu da sua nação, que Deus se esqueceu do seu povo. Será que tudo que está acontecendo ao redor de nós significa que os fatos escaparam da mão de Deus? Não, claro que não. Sempre por trás disso tudo há uma promessa de amparo, de sustento, de provisão da parte de Deus. Quando o povo de Deus estava escravizado no Egito, relembre comigo o que Deus disse aos israelitas, no meio daquela terrível crise da escravidão. O Senhor diz assim: dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, eu vos livrarei da servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. É o que Deus diz ao seu povo. Todas as vezes que Deus promete livramento, Ele diz: eu vou lembrar vocês de que eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Senhor sobre a vida de vocês. Então, o que é que Deus quer? Qual é o seu propósito? Eu tenho visto muitos brasileiros reclamarem: é verdade que as nossas crises hoje não são tão agudas, tão intensas quanto naquela época.
Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus. E eu realmente creio que Deus tem um propósito na crise. E se eu estiver certo, nós não vamos escapar dela. Nós vamos experimentá-la. Portanto, prepare-se. Prepare-se pelo que vem adiante, debaixo da graça de Deus. O primeiro propósito de Deus é santificar e purificar o seu próprio povo. Quase todos aqui conhecem 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei até eles, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus. E todas as vezes que uma crise foi deflagrada, e a Bíblia registra essa crise, Deus está por perto, convocando o seu povo para ser santificado, convocando o seu povo para ser purificado. Então, quando Jesus está ali no templo, ele abre o profeta Isaías e lê aquele texto, e os fariseus se enfurecem contra Jesus. Ele usa o exemplo de Naamã, o sírio, aquele general, que precisou ser humilhado quantas vezes? 7 vezes. Diante de todos os olhos da população, diante dos olhos dos seus serviçais, dos seus comandantes, dos seus empregados, diante das crianças que ali estavam, do povo judeu, ele vai lá e ele tem que pular no rio dos judeus 7 vezes, até ser curado. Qual é o propósito de Deus? Lembrar Naamã que ele não pode ir além da mão de Deus, por mais forte que ele seja aqui nesta terra. Ninguém, por mais força humana que tenha, pode ir além da mão de Deus. Ninguém. Ninguém. E Naamã precisa ser humilhado, precisa ser quebrantado. E para Deus quebrantar o orgulho daquele homem, o orgulho do homem é tão forte, Deus tem que mexer na saúde dele. Aliás, Deus sabe qual é o nosso ponto fraco, sabe ou não sabe? Ele sabe onde ele mexe. Uns Deus tem que mexer no dinheiro, outros na saúde, outros na família. E se Deus tem um propósito na nossa vida e nós estamos nos desviando dele, Deus vai atrás de nós, louvado seja Deus por isso. Ele vai atrás de nós. E dói, é dolorido. Naamã não é um judeu, ele é um sírio, mas Deus vai buscá-lo. Deus vai transformar a sua vida e o traz para perto de si. Por quê? Pedro ensina para nós, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, por vezes, Deus precisa tocar em áreas da nossa vida, precisa nos ferir, para quebrar o nosso ego, para nos destronar. Nós temos uma tendência diabólica no coração, de querer ser como Deus. Olhamos as pessoas com superioridade. Quando crescemos na vida, achamos que somos melhores do que outros. Basta uma pequena promoção na empresa para a gente começar a olhar os empregados mais simples com um determinado desdém. Nos interessamos pelas pessoas que são maiores do que nós. A vaidade cresce dentro de nós. Desejamos ter o que elas têm, ser o que elas são, estar onde elas estão. Por vezes nos afastamos de Deus por causa disso. A razão pela qual muita gente se afastou de Deus foi por pura vaidade. Puramente por estarem querendo estar onde Deus não queria que elas estivessem. Eu penso, irmãos, que Deus quer nos humilhar e Deus quer promover um despertamento espiritual no meio da nação brasileira. Esta semana eu li um artigo do pastor Hernandes Dias Lopes e eu achei tão impressionante o que ele escreveu, que eu quero repetir isso aqui, exatamente como ele escreveu. O avivamento
é uma solução, é a solução divina para a crise. É o título daquilo que ele escreveu. Os grandes avivamentos aconteceram em tempo de crise, quando o homem esgota os seus recursos, reconhece a sua falência, clama pelo socorro divino, Deus restaura a sua sorte. Quando a terra está seca, Deus quer derramar sobre ela as suas torrentes. Quando os pecadores se humilham e choram pelos seus pecados, então Deus envia do céu a sua cura. Quando todas as esperanças terrenas sofrem um colapso, é que Deus se manifesta poderosamente, trazendo restauração ao seu povo. Mesmo quando o povo de Deus perde a vitalidade espiritual e se torna como um vale de ossos secos, sem alegria, sem entusiasmo, com a prática do cristianismo autêntico, Deus sopra sobre o seu povo o seu sopro e levanta no meio deles um exército poderoso. Nenhuma crise pode superar a capacidade divina de intervir na vida, de Deus intervir na vida do seu povo. Mesmo que o mundo olhe para a igreja com desdém, mesmo que o mundo olhe para a igreja com ceticismo, diagnosticando a sua crise, descrendo da sua restauração, Deus pode derramar sobre ela o poder do seu Espírito, aspergi-la com óleo da sua unção e fazer dela uma poderosa agência do céu aqui na terra. O avivamento põe a igreja em pé em dias de desânimo. O avivamento põe a igreja em marcha em tempos de cansaço. O avivamento põe a igreja na intimidade com Deus em tempos de corrupção e de impiedade. O avivamento é uma ação soberana de Deus e não resultado do esforço humano. O homem não pode produzir o avivamento não pode ser agendado, o avivamento não pode ser programado, o avivamento não pode ser domesticado pelo homem. A maior necessidade da igreja hoje é de um genuíno avivamento. Antes da igreja convocar o mundo para se arrepender, ela precisa ser quebrantada por Deus. O juízo deve começar pela casa de Deus. Quando o povo de Deus se humilha, ora e se converte dos seus maus caminhos, então Deus intervém e sara a sua terra. A obra de Deus não pode ser realizada na força da carne. Não basta a nós, como igreja, termos uma boa organização, uma estrutura sólida, uma equipe bem qualificada. Precisamos, sobretudo, do poder do Espírito Santo. Não é suficiente apenas termos doutrinas corretas, ortodoxas. Precisamos do óleo do Espírito banhando esta doutrina. Não é suficiente apenas termos professores estudiosos ensinando a Bíblia. Precisamos que eles sejam ungidos e fortalecidos com o poder do Espírito. A igreja precisa do poder para impactar o mundo. A igreja de Deus precisa ser verdade em nossa boca. A igreja precisa ser praticada, a palavra de Deus precisa ser verdade em nossa boca, a palavra de Deus precisa ser praticada na nossa vida, a palavra de Deus precisa ser adornada pelo nosso exemplo. O fogo de Deus precisa arder no nosso coração em tempos de fervor espiritual, para termos um fervor espiritual. Precisamos ser um graveto seco, a pegar fogo, a fim de inflamarmos os outros. Quando o fogo do Espírito de Deus arde na vida da igreja, o entulho do pecado é queimado, uma sede de santidade explode no seu meio, a comunhão com os irmãos é restaurada, e uma profunda inquietude com os perdidos leva a igreja a uma evangelização vigorosa. Que Deus nos ajude para que no meio da crise, esta igreja volte às trincheiras da luta por uma busca de uma visitação especial de Deus, e que o nosso coração não desanime até que o Senhor restaure a nossa sorte. Você crê nisso? Eu creio. Nós reclamamos demais da vida, nós reclamamos demais do país, nós reclamamos demais dos governantes, mas nós nos humilhamos pouco, nós oramos pouco, os nossos joelhos quase não tocam o chão, que dirá a nossa testa? Quantos de nós
nos humilhamos essa semana e consagramos a Deus um jejum verdadeiro por esta nação? Quantos de nós, fervorosamente, colocamos este estado caótico de política do Brasil na presença de Deus? Não, nós queremos que a solução venha de algum lugar, seja uma intervenção do Supremo Tribunal, seja uma intervenção do Exército, dos militares, seja a esperança de que daqui 2 anos se vote, e nós ficamos esperando essas coisas, mas nós não buscamos a face de Deus, e nós não vamos com o joelho no chão dizer: Deus, será que é por minha causa que essa nação está desse jeito? Você já parou para perguntar, será que não é por causa do povo de Deus que o estado da nossa nação chegou aonde está? Temos que perguntar isso, temos que perguntar, porque o primeiro propósito de Deus, no meio da crise, é santificar e purificar o seu povo. Você tem vivido uma vida de santificação diante de Deus? Você tem moral para falar do Brasil? Nós temos moral para falar dos políticos? Nós temos moral para dizer que as pessoas estão mentindo? Que há injustiça no meio do nosso povo? Temos moral para isso? Quando nós alçamos a nossa voz e vamos dar o nosso palpite entre as pessoas mais próximas de nós, o que é que elas dizem do nosso palpite? Deus, por vezes, vai nos colocar dentro dessa crise, e nessa crise, Deus vai nos chamar à presença dEle para purificar o nosso coração. Segundo lugar, no meio da crise, Deus testa também a genuinidade da nossa fé por meio da obediência. Eu disse hoje de manhã, por vezes as ordens de Deus para nós soam estranhas. Só que quando eu estava falando de manhã sobre o Estado de Israel e o que acontecia em Judá, a impressão que a gente tem era que só os judeus estavam sofrendo, mas não era. Esta viúva não é judia. Esta viúva vem de Sarepta. Sarepta está entre Tiro e Sidom. É a cidade dos assírios. Ela não é uma judia. Por isso Jesus provocou uma raiva tremenda lá no templo. Porque ele usa o exemplo de 2 gentios para mostrar o grau de corrupção que havia dentro da religião judaica, o grau de falsidade, o grau de hipocrisia em que viviam os religiosos de Jerusalém, que eram chamados de povo de Deus. E Deus diz: olha, haviam muitas viúvas em Israel, muitas, mas só a uma foi enviado o profeta Elias, a viúva de Sarepta, que não é judia. Haviam muitos leprosos em Israel, mas apenas a um foi enviado Eliseu. E esse um era o quê? Um comandante sírio. Não é judeu. Você está entendendo? Há algo a mais por trás. Então, quando nós voltamos nossos olhos para essa mulher e percebemos que essa mulher não é judia, é impossível não destacar, irmãos, o tamanho da fé desta mulher. É impossível não destacar que esta mulher, de repente, confia na palavra de um profeta que não é um seguidor da sua própria religião. De alguma maneira, esta mulher é tocada pela presença de Deus. E aquela ordem de Deus, aparentemente incoerente, confusa, mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre as próprias leis. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: mas vem cá, o Antigo Testamento, Deus mandou as pessoas matarem, Deus mandou Abraão levar o seu filho e sacrificá-lo. Entendam uma coisa, por favor, Deus está acima de toda a ética. Quem criou as leis
Foi Deus. Só quem pode contrariar a lei de Deus é o próprio Deus. Senão ele não é Deus. Se a lei está acima de Deus, então a lei se torna um Deus. Mas a lei está debaixo de Deus e Deus nunca erra naquilo que ele se propõe a fazer. Ele sabe o que ele está fazendo. E Deus vai e toca no coração daquela mulher e testa aquela mulher para usar mais tarde a fé dela como exemplo para nós, para mim e para você. E Deus dá uma ordem estranha a ela. E ela não questiona. Ela vai e age com fidelidade diante da ordem de Deus. Ele diz assim: olha, o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É suficiente para fazer uma comidinha aqui para mim, para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. A expectativa dessa mulher é de morte e não de vida. Elias diz: tudo bem, você pode fazer isso, mas primeiro você pega um bocadinho, traz uma parte disso, e eu vou comer. E ela podia dizer: é um absurdo o que você está falando, é um absurdo isso, não dá nem para mim e para o meu filho, que dirá acrescentar você. Mas essa mulher não questiona. Essa mulher ouve a ordem, ouve a orientação de Deus, vai e obedece com fidelidade. Mais adiante, Tiago vai ensinar o seguinte: que a fé sem obras é morta. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos salvos pelas obras? Não, mas que a fé verdadeira, genuína, se transforma numa ação, numa atitude que tem a ver com obediência, contra todos os argumentos humanos. Você obedece a Deus, naquilo que Deus está orientando, você faz aquilo que Deus está mandando você fazer, e Deus entra depois com a sua provisão. Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não podem ser vistas. Não podemos ver o resultado, mas a fé é o firme fundamento destas coisas. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus continua sendo o mesmo Deus hoje, e Ele é o mesmo Deus que tem todo o poder de suprir toda a necessidade do seu povo, de qualquer um de nós, de qualquer nação. Mas Deus nos testa para ver até onde a nossa fé é genuína, até onde nós vamos obedecê-lo, até onde vamos fazer o que Deus está nos ordenando a fazer e sermos encontrados fiéis na presença dEle. Sabe, queridos, eu percebo, lidando comigo e com pessoas, que Deus tem um trabalho tremendo para lidar com a gente. É verdade ou não é? Às vezes Deus precisa tocar em áreas da nossa vida, tocar de verdade, para nos desarraigar. Eu vi Daniel lendo aqui o texto de João, 1 João capítulo 2, verso 15, 16, 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, essas coisas procedem do mundo. Ora, o mundo passa e com ele os seus desejos, e só uma pessoa prevalece. Quem é? Aquela que faz a vontade do Senhor. Aquele que faz a vontade do Senhor prevalece para sempre. Então a crise vem para nos testar, a crise vem para despertar, para acordar a nossa fé. Eu percebo que a maioria das pessoas se acovarda no meio da crise, se afasta, e Deus quer ver até onde nós podemos ir. E depois? O que vem depois, pastor? Vem um terceiro elemento interessante, que é a provisão de Deus. Deus quer, Deus deseja se manifestar para os seus filhos no meio de toda a crise, para continuar provando para nós que Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele quer.
Ele deseja fazer isso. Por isso ele fala assim: fazei prova de mim. Façam prova de mim. Deus quer se manifestar a nós através da sua provisão. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus de toda a provisão. Por isso Davi diz assim lá no Salmo 37, verso 25: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós conhecemos, nós sabemos. O que Deus está dizendo para nós é que Ele é Deus e Ele não se deixa vencer pela crise dos homens. Não existe ser humano sobre a face da terra tão inteligente, tão criativo, que por ganância ou por qualquer outro motivo possa deflagrar uma crise que pegue Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa pelas crises. Deus continua e continuará sendo Deus, e continuará e permanecerá cuidando dos seus filhos. É promessa dele, irmãos, é promessa de Deus. Mas a questão é: temos obedecido a Deus? Temos feito a vontade de Deus? Deus não vai fazer aquilo que é a nossa parte, aquilo que é o nosso papel no meio da crise. Deus não vai fazer. Qual é a nossa parte no processo? É nosso papel trabalhar com diligência, trabalhar focado. Não é se matar, não é comprometer sua saúde, mas é trabalhar com responsabilidade. Irmãos queridos, os próximos anos agora, provavelmente, não sei, décadas, não sei, ninguém sabe dizer, mas os próximos anos, a nossa geração agora vai estar na mão, sabe de quem? Das pessoas que têm habilidade manual. Ouça o que eu estou dizendo para você. Nós vamos começar aos poucos voltar lá atrás, naquele processo onde as mãos eram importantes. O mundo encheu-se demais de pessoas que acham que trabalham com a cabeça. E agora a expectativa dos próximos anos, diante de todo o cenário brasileiro, é: diminua as suas expectativas, diminua o seu padrão e use mais as suas mãos. Seja mais habilidoso com suas mãos e trabalhe com elas. Quem quiser avançar um pouco, vai ter que ter um pouco mais de habilidade. Não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos, são os grandes empresários, são os chamados futuristas, aqueles que preveem, que trabalham com a população que vem aí adiante de nós. É o nosso papel. Agora, não pense você que se você for uma pessoa preguiçosa, que acorda tarde, que não é diligente no trabalho, que não gosta de ter disciplina, responsabilidade, que Deus vai prover sua necessidade. Ora, tenha paciência. Deus não vai se rebaixar a um procedimento indolente dessa sorte. Jesus falou assim: meu pai trabalha quando? O tempo todo. O tempo todo meu pai trabalha. O salmista diz que o guarda de Israel não dorme. E Paulo diz em Tessalonicenses: quem não trabalha não deve comer. É hora de encarar sério. Ah, eu tenho uma especialização. É hora de você meter a mão na massa, ver o que é que pode ser feito de outro lado. Use a sua habilidade. É nosso papel simplificar a vida, sermos mais simples, sermos menos vaidosos, abandonar a vaidade, a ganância. Nós somos o tempo todo dirigidos por comparações. Você veste o que as pessoas estão vestindo, você tem que ter os equipamentos que as pessoas têm, você tem que morar onde não sei quem mora, e nós vamos crescendo dentro de nós esse padrão. Espera aí, está na hora de simplificar a vida, está na hora de diminuir custos, não é hora de comprar aquilo que realmente não é necessário.
Não é hora de fazer grandes investimentos. Ouça o que eu estou dizendo. Não é hora de fazer grandes investimentos e entrar em dívidas. Não é hora de entrar em dívidas. É hora de buscar as alternativas mais naturais, mais simples. É hora de identificar e separar os gastos necessários dos gastos desejáveis. E deixar os desejáveis de lado. Esta hora exige de nós, sim, orçamentos bem elaborados. Esta hora exige de nós, sim, dos casais, unidade dentro de casa, decisões em família. E os casais que estão aí, cada um indo para um lado financeiramente, não estão percebendo que eles estão enfraquecendo o seu próprio casamento. Temos que abandonar a vaidade. Eu tenho certeza que Deus quer de nós uma vida mais simples. Menos vaidade, menos coisas de marca, menos coisas caríssimas, talvez menos saídas. Simplifique a sua vida. E por último, mantenha a sua fidelidade e a sua confiança em Deus, por meio do auxílio aos carentes e aos necessitados, por meio da preservação da justiça aos menores e da preservação do sustento daqueles que não têm a quem recorrer. Você sabe o que é uma crise? Uma crise é uma grande oportunidade de fazer o bem. A crise é uma grande oportunidade que Deus nos dá de não encolhermos o nosso coração para as pessoas, de não desviarmos o nosso olhar para aqueles que sofrem, de não encolher o nosso coração para o reino de Deus. Então não finja que Deus não está falando com você. A crise é essa oportunidade. A crise é essa oportunidade de Deus. O que você votou, cumpra na presença do Senhor. Nem que vem de manhã eu quero continuar avançando um pouco mais, porque eu acho que tem ainda mais 2 textos que eu quero dividir com os irmãos. Mas eu vou fazer isso no próximo domingo, no culto da manhã. Hoje eu quero desafiar você a olhar para a crise desse país e pensar junto comigo. Deus quer fazer 3 coisas. Primeiro, Ele quer santificar o seu povo. Você pode falar isso comigo? O que é que Deus quer? Santificar. Deus quer avivar a sua igreja. Deus quer provocar entre nós um despertamento espiritual. Você crê nisso? Então essa semana, quando você ligar a televisão e o pessoal fala crise, você fala assim: opa, oportunidade. É hora de eu dobrar meu joelho e clamar pela presença de Deus. É hora de confessar os meus pecados, é hora de purificar meu coração, é hora de me deixar transformar pelo Senhor. Não adianta eu querer acusar o pecado dos governantes desse país, se eu primeiro não enxergar os meus próprios pecados. Esse é o momento de buscar a face do Senhor. Segundo, Deus está testando a nossa fé. Existem outras viúvas na Bíblia, cujo modelo precisa ser destacado. E Deus usa essa mulher para dizer para mim e para você quão forte, quão estruturada é a sua fé. Você sabe como é que a fé pode crescer? A fé cresce no meio da crise. A fé não cresce no meio da abundância. A fé não cresce no meio da bonança, da tranquilidade. A fé cresce no meio da luta, da guerra, do mar revolto, da agitação. É ali no meio do mar bravio, com os vagalhões tão altos, que você começa a enxergar que a mão de Deus é maior do que as ondas do mar. É ali, no meio da tempestade. Terceiro, Deus quer suprir a nossa necessidade. É bonito ver Jesus nos ensinando a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmão, não vai faltar, em nome de Jesus. Não vai faltar. Nós somos consumidos pela ansiedade, pelo medo do amanhã. Basta cada dia o seu mal. Jesus falou: basta cada dia o seu mal. O justo não vai ser desamparado.
A descendência do justo não vai mendigar o pão. Mas tem que ser justo. Tem que ser justo. Tem que voltar-se para Deus. Pedir que a equipe de louvor venha aqui. Nós vamos repetir um cântico que nós cantamos aqui hoje. E quero que eles comecem cantando o coro deste cântico. Eu vou descansar. Eu já entreguei a minha vida nas mãos de Deus. E a última palavra é de quem? De Deus. A última palavra é de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Antes que a equipe continue cantando esse cântico, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Deus está atento aos seus filhos. Ouça isso, em nome de Jesus. Deus está atento aos seus filhos. Deus está atento àqueles que temem o seu nome. Se você está à busca de santificação, se você está à busca de crescimento espiritual, se você está à busca de um avivamento, de uma transformação interior, se você está à procura de um despertamento espiritual, ouça isso, o teu Deus está ouvindo a sua oração. Agora me perdoe dizer, querido, mas se você está buscando melhorar de vida, sem integridade, sem obediência, sendo reprovado todas as vezes que a sua fé é testada, que grandes oportunidades chegam, mas elas não vêm de Deus e você sabe disso, mas você abraça a si mesmo, por ganância, amando o mundo, amando as coisas que há no mundo, os olhos saltam, o coração deseja, a vaidade e a soberba se projetam sobre você, e você deixa de temer o Senhor, deixa de obedecer a Deus. Sabe o que está acontecendo? Você está tentando fundamentar a sua vida neste mundo, e Jesus diz: o mundo passa e com ele os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu queria desafiar você a orar comigo diante do Senhor. Se você olhando para a sua vida, você tem percebido que nos últimos tempos você tem reclamado do governo, você tem reclamado da crise, você tem reclamado do seu salário, você está achatado, você está com medo do futuro dos seus filhos, você anda inquieto, preocupado, assustado, com medo do terrorismo, com medo de ser assaltado, com medo de tudo. Você não tem dado passo nenhum, você tem encolhido, você tem se acovardado. Eu queria desafiar você a se levantar diante de Deus e dizer: Deus, de peito aberto, eu quero dizer para o Senhor: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio na Tua palavra, eu confio nisso que está sendo pregado, Senhor, porque é palavra do Senhor. E se você quiser fazer isso, fica de pé onde você estiver e diga: Senhor, estou aqui, Senhor, eu não quero me render, eu não quero me entregar a esse sentimento de pavor do mundo não, eu quero me entregar nas Tuas mãos, porque a resposta vem do Senhor, a última palavra vem do Senhor, é o Senhor quem está cuidando da minha vida e da minha história. O Senhor não permitirá que a minha descendência venha mendigar o pão. Diga isso para Deus nesse momento, diga isso para o Senhor. Cante junto com a nossa equipe. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu nunca
nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Sua mão para o céu nesse momento, clame ao Senhor, diga: Senhor, restaura a minha fé hoje em nome de Jesus. Diga para Deus: Senhor, nós temos sido tão desafiados a abandonar a nossa fé, a descrer das tuas promessas, a não confiar naquilo que o Senhor falou. Senhor, o mundo tem feito com que as ordens do Senhor se tornem estranhas aos nossos ouvidos, mas hoje nós queremos lembrar mais uma vez, a nossa fé está posta no Senhor. Diga isso para o Senhor. Ora onde você está aí, coloca o seu coração diante de Deus, diga para Deus que você confia, que Ele está atento ao seu clamor, e pede para o Senhor: renova, Senhor, a nossa fé, aviva a nossa fé na presença do Senhor, desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão acomodados, levanta-nos na presença do Senhor, levanta, Senhor, a igreja brasileira. Ore por isso. Ore ao Senhor, para que esta nação não fique sem intercessores, para que o Senhor encontre aqueles que estarão na brecha, clamando pelo futuro deste país. Ore nesse momento. Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos ao Senhor pela Tua palavra. Senhor, nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor. O que é a nossa vida sem a provisão do céu? Quem somos nós sem o fôlego que o Senhor sopra por nós? Não somos absolutamente nada. Então nós não dependemos de nós, não dependemos da nossa saúde, não dependemos do nosso salário, não dependemos da previdência, não dependemos do governo. Nós dependemos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós dependemos do Jeová Jireh, do Deus de toda a nossa provisão. Ó Deus, ajuda-nos a buscar a presença do Senhor. Ajuda-nos a olhar para este momento tão crítico do nosso país e a dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos por uma intervenção do céu sobre a nossa nação. Ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, a buscarmos ao Senhor com sinceridade, a clamarmos pelo Teu nome. Permita, Senhor, que nós possamos nos converter do nosso mau caminho, porque o Senhor sabe o que pode haver na vida de qualquer um de nós. Quantas vezes nós criticamos a corrupção do país, mas ainda há sinais de corrupção dentro do nosso coração. Ó, não nos permita ser hipócritas como os fariseus do templo, Senhor. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor está esperando uma oportunidade para intervir na nossa história e na nossa vida, Senhor. E que quando o Senhor fizer isso, o nosso coração seja encontrado puro na presença do Senhor.
Que nós sejamos aqueles que estão com os joelhos dobrados, com o rosto em terra, clamando ao Senhor, para que haja um derramamento do Senhor sobre a nação brasileira, Senhor. Ó Deus, o que é necessário para que o Brasil volte aos teus pés? O que é necessário, Senhor, para que o nosso povo se volte para o Senhor? Nós não sabemos, mas nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos do lado do Senhor. O que o Senhor decidir fazer por esta nação, nós queremos ser instrumentos do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa todos que estão aqui nesta noite, Senhor. Leva o teu povo a humilhar-se totalmente na presença do Senhor e a permitir que os seus corações sejam quebrantados diante do Senhor. E abençoa cada um que aqui está, Senhor. Continua alimentando a nossa alma com a tua palavra, porque a tua palavra nos mantém de pé. Abençoa o teu povo, guarda-nos debaixo da tua bênção e da tua paz. Que o teu amor, a graça bendita de Cristo e a perfeita comunhão do Espírito seja com todos para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos em paz, irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus.